Irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Durante esses dias nós estaremos produzindo uma série de vídeos que nós denominamos Maná, né? E hoje nós estaremos dando continuidade a uma meditação anterior sobre olhando para Jesus, mantendo o foco, baseado em Hebreus 12, 2, onde o autor diz que devemos olhar para Jesus, olhando para Jesus, que é uma necessidade da igreja, de cada um de nós como servos de Deus. Hoje nós traremos uma meditação que podemos corrigir o nosso foco. Às vezes nós vamos nos distanciando bastante. Às vezes nós estamos em uma reta e o desvio de 1 grau desta reta ao longo do tempo nos afasta dela. E eu quero trazer a meditação de hoje sobre olhando para Jesus no seu serviço, no seu servir, né? Baseado em Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O que Jesus está dizendo nesse texto? Ele está, na verdade, concluindo uma situação que surgiu entre os discípulos, porque os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, foram a ele pedir uma prioridade, pedir uma relevância entre os demais, um destaque entre os demais. Eles pediram que um sentasse à direita e outro à esquerda dele, lá no seu trono. Inclusive, isso envolvia a sua própria mãe, conforme Mateus registra, em que a mãe deles, lá no capítulo 20 de Mateus, a mãe de Tiago e João interviu também nessa situação, solicitando. Isso despertou e aguçou a ideia dos demais discípulos, porque tinham 2 querendo a prioridade. Perigoso isso em nossas vidas, quando nós gostamos de destaque, nós gostamos de prioridade entre os demais. E Jesus diz: ei, não é bem assim, não é bem assim. Esta maneira é entre os homens, esta maneira é entre os daqui, mas entre vocês será diferente. Quem quiser ser grande entre vocês será servo de todos. E aqui ele mostra a sua própria missão. E aqui é a ênfase que eu quero dar. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Este tema, ele precisa ser revisto em nossas vidas. O que nos motiva a agir? O que está nos motivando a servir a Deus? Às vezes estamos servindo por motivos completamente errados. Às vezes estamos fazendo com alvo em um cargo, às vezes estamos fazendo por alvo em um elogio, às vezes estamos fazendo para recebermos menção, recebermos um prêmio, recebermos alguma coisa nesse sentido. Mas Jesus disse: não é assim. O alvo é servir. Eu vim para servir. Isto nós precisamos corrigir. Você está vivendo para servir? Servir de maneira desinteressada, servir de maneira altruísta, servir com prazer, porque Jesus veio para servir. Ele era o próprio Deus encarnado. Se você olhar em João capítulo 13, ali existe uma lição ímpar sobre servir. Quando ninguém quis lavar os pés, Jesus se cingiu com uma toalha, tomou uma bacia com água e lavou os pés a todos, inclusive a Judas, que o trairia, inclusive a Tomé, que tinha a sua incredulidade, e todos ali tinham seus defeitos, mas Jesus serviu a todos. Quer um conselho? Sirva. Sirva como Jesus serviu. Olhe para Jesus nesse aspecto. Se você imitar o que Jesus fez, eu digo que você será grande no reino de Deus. Você terá uma vida com significado. Você vai concluir a sua jornada bem, porque você fará o que o Senhor fez, serviu.
naquele dia, não vai dizer: pastor, seja bem-vindo, bispo, seja bem-vindo, arcanjo, seja bem-vindo, este ou aquele cargo, seja bem-vindo. Ele vai dizer: servo bom e fiel. Que nós venhamos a nos corrigir olhando para Jesus e mantendo o foco no serviço. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua família, abençoe sua casa. E isto nós pedimos em nome de Jesus.